Beleza, galera. Então, dando continuidade aí, a nossa primeira aula foi o nosso primeiro encontro aí, a gente fez uma introdução, né, do sistema cardiovascular, e aí a gente vai falar então de sistema cardiovascular com as correlações clínicas aí do sistema cardiovascular, tá? Então, vamos seguir num ritmo aí, porque primeiro a gente falou de grande circulação, pequena circulação, toda aquela parte introdutória de cardiovascular, e que vocês tiverem de dúvida, é só ir chamando, parando, a gente vai vendo aí. Tá? Então, o que é importante a gente citar aqui hoje? Eu coloquei para vocês que a gente vai dar dois momentos. Num primeiro momento, a gente vai falar de algumas coisas bem mais leves, que todo mundo já deve lembrar, mas que a gente vai recordar. Do mediastino, do posicionamento do coração, da topografia do coração, dos vasos da base do coração, né? Além disso, das camadas do coração, do pericárdio e assim vai. Tá? Para no segundo momento a gente vai falar então de fluxo sanguíneo no coração e vai falar então de ciclo cardíaco, né? Então, dentro do ciclo cardíaco vai entrar a parte de fluxo, a parte de fonocardiograma. O que é o fonocardiograma? É a parte de ausculta cardíaca, então o que representa a primeira bulha, o que é a segunda bulha. E tem um gráfico bem interessante que a gente vê quando a gente fala de quando a gente está falando ou quando a gente está abordando o tema aí de ciclo cardíaco, que é um gráfico onde aparece, né, contração isovolumétrica, relaxamento isovolumétrico do coração, pressão no átrio, pressão no ventrículo, ou seja, a gente tem que interpretar tudo que está acontecendo. E tem muita gente que olha para aquele gráfico e fala, caraca, né? Quanta informação, quanta coisa, porra, é difícil pra cacete, tudo. E não é. Na verdade, são várias informações, só que essas informações elas se complementam. Então, a partir do momento que a pessoa entende essas informações, então elas começam a se complementar. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai falar então é do mediastino. Pera aí. Do mediastino, né? Então, assim, quando a gente fala do mediastino, o que é importante a gente saber? Que o mediastino nada mais é do que o espaço aonde se localiza o coração no corpo humano. Então, quando a gente fala de mediastino, quando a gente fala de mediastino, eu estou falando de topografia cardíaca. Aí vocês podem pensar assim, Felipe, mas topografia, ou seja, mediastino, é a mesma coisa do que posicionamento? Então eu respondo para vocês, não. Topografia é uma coisa, posicionamento é outra. O que significa o termo topografia? Topografia significa em que parte do corpo humano aquele órgão ou aquela estrutura anatômica está posicionada ou está localizada. Então, um exemplo: topografia do fêmur. Eu estou perguntando para vocês, em que parte do corpo humano se localiza o fêmur? Então, coxa. Né? Então, quando a gente fala assim, a topografia do fêmur, coxa. Topografia do rádio, antebraço. Topografia da ulna, antebraço. Topografia do úmero, braço. Né? Topografia da mandíbula, então está lá na cabeça. Topografia do externo, caixa torácica e cavidade torácica. Topografia da tíbia, perna. Né? Então, assim, topografia, onde é que está? Né? Partindo do princípio que a gente está dividindo esse corpo humano em cabeça, pescoço, tronco, aí esse tronco a gente divide em tórax e abdômen, aí a gente vai dividir membro superior, né, cintura escapular, braço, antebraço, punho, mão e dedos. Membro inferior a gente vai dividir em cintura pélvica, coxa, joelho, perna, tornozelo, pé e dedos. Então, quando a gente fala topografia, eu estou dizendo o seguinte: em que parte do corpo humano essa víscera importante, que é o coração, se localiza? Então, a topografia do coração é o mediastino. Tá? Então, quando a gente fala mediastino, eu estou falando de localização, de topografia, né? De localização. Então, quando a gente fala de topografia, a gente coloca assim, é o espaço posterior ao... Eu botei um tio aqui, mas não existe esse tio não, deixa eu apagar aqui. Posterior ao externo, anterior à coluna torácica e
entre os pulmões. Felipe, então eu tenho que decorar que a topografia do coração é um espaço posterior ao externo, anterior à coluna torácica e entre os pulmões? Sim, isso é a topografia. Mas isso aqui é a mesma coisa que você falar mediastino. Então eu falo, nossa, o coração se localiza no mediastino. Aí o que é o mediastino? Mediastino é o espaço da caixa torácica localizado posteriormente ao externo, anteriormente à coluna torácica e entre os pulmões. Ponto. O teu coração está lá ou deveria estar, né? Beleza. Agora, quando a gente fala de posicionamento, aí sim é outra coisa. Posicionamento significa como essa víscera se posiciona nesse espaço. Aí a gente vai colocar, ó, base superior, ápice inferior e a esquerda. Depois, artérias saem anteriormente e as veias chegam posteriormente. Desculpa a letra aí, porque às vezes eu estou falando e escrevendo ao mesmo tempo, sai uma bagunça, né? A gente está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, sai uma bagunça. Mas, quando eu falo de posicionamento, então, a base é superior, o ápice é inferior à esquerda, que é o que a gente está vendo aqui, ó. Base superior, ápice inferior à esquerda. Aí eu coloquei para vocês assim, as artérias, elas saem anteriormente, então eu vou ter aqui, ó, saída da artéria aorta, saída da artéria tronco pulmonar. E as veias chegam posteriormente. Então isso aqui é uma vista anterior, a única coisa que eu estou vendo aqui é a veia cava superior chegando. Por aqui, lá por trás, vai chegar a veia cava inferior. E por aqui, de cada um dos lados, a gente vai ter 4 veias pulmonares, 2 veias pulmonares de cada um dos lados. Isso é o que a gente vai chamar, então, de vasos da base do coração. Tá? Então, num primeiro momento, o que a gente tem que saber identificar? O que é mediastino, o que é topografia e o que é posicionamento, né? Então a gente sabe que o coração é o órgão central do nosso sistema cardiovascular. E no primeiro momento a gente tinha estudado o seguinte, que esse coração, que é o órgão central do sistema cardiovascular, ele é responsável por bombear sangue, mas também ele é responsável por organizar esse fluxo sanguíneo entre duas circulações. Que circulações são essas? Circulação sistêmica e circulação pulmonar. Então, esse coração, o lado direito, vai bombear sangue para os pulmões, enquanto o lado esquerdo vai bombear sangue para o corpo. Depois, o lado direito recebe sangue do corpo e o lado esquerdo recebe sangue oxigenado dos pulmões. E aí esse coração ele fica como se fosse um 8 nessa circulação, recebendo sangue dos pulmões do corpo, mandando sangue para os pulmões para o corpo. Quem organiza o sangue que vai para um lugar, que vai para outro lugar e tudo, é o coração. Então o coração ele não só bombeia, ele bombeia, mas ele também organiza todo esse fluxo sanguíneo. Tá? Aqui a gente tem um coração em vista posterior. Então, olha o que acontece. Ápice superior. Opa, vou botar aqui com um raiozinho que vai ficar mais fácil do que marcar para vocês. Então, ó, o ápice dele aqui, tá? Superior, onde eu estou passando essa bolinha vermelha. O ápice não, perdão. A base superior, desculpa. O ápice inferior. Ué, Felipe, mas ele está inferior aqui, mas ele está inferior à direita. Não, é porque a gente está vendo esse coração, então, em vista posterior. Ó. Se a minha vista é posterior, então esse meu coração aqui vai aparecer com o ápice voltado para a direita. Ué, Felipe, mas aqui ele está do lado esquerdo. Lembrando que a gente está sempre olhando em posição anatômica. Eu estou olhando o cara, deveria estar olhando ele como se estivesse de frente. Mas aqui, como ele está em vista posterior, eu estou olhando ele de costas. Né? Então, por isso que o ápice dele está aparecendo aqui, desse lado aqui, para mim. Aqui, então, se eu tenho uma vista posterior, olha que eu consigo enxergar aqui. Vista posterior, veia cava inferior, que está marcando aqui para vocês.
veia cava superior, que eu estou marcando aqui, e aqui as 4 veias pulmonares. Veia pulmonar superior direita, inferior direita, superior esquerda e inferior esquerda, tá? E assim então a gente tem os vasos da base do coração. Então quando eu pergunto assim, Felipe, quais são os vasos da base do coração e quantos são os vasos da base do coração? Vamos anotar aí. Vasos da base. Quantos são os vasos da base então? 8. Desses 8 são 2 artérias e 6 veias, tá? Então dessas artérias eu tenho a aorta e pulmonar. E das veias eu tenho 4 pulmonares e eu tenho 2 cavas. Tá? Que isso vão completar, então, quando a gente fala então de grande circulação e pequena circulação, na verdade, esses vasos, então, são os vasos que estão indo para o corpo. Quem está indo para o corpo? Artéria aorta. Levar o quê? Sangue rico em oxigênio e nutrientes, tá? Então, a artéria aorta foi para o corpo, levou sangue rico em oxigênio e nutrientes, beleza. Agora, volta através de veias. Que veias? Veias cavas. Então, saiu pela artéria aorta, né, do ventrículo esquerdo, volta pelas veias cavas superior e inferior até o átrio direito. Do átrio direito passa para o ventrículo direito, do ventrículo direito vai sair pela artéria tronco-pulmonar. Saiu da artéria tronco-pulmonar, vai fazer o quê? Pulmão. Deixa gás carbônico, pega oxigênio, volta com oxigênio para o átrio esquerdo. Então a gente tem que lembrar que esse meu coração aqui ele vai ser dividido em direita e esquerda. Lembrando que esse lado aqui esquerdo e esse lado aqui direito tem concentrações de gases diferentes. O lado esquerdo é rico em oxigênio e o lado direito é rico em gás carbônico. E é por isso que a gente vai estar saindo de um lado e voltando para o outro. Por quê? Porque entre sair e voltar, a gente realiza as trocas. Então, entre eu estar indo e voltando, eu vou realizar as trocas. E aí, consequentemente, essas concentrações de gases, então, elas vão se modificando, tá? Depois, isso aqui é o que a gente chama, então, de saco pericárdico. E aqui a gente vai ter um nervo, que é o nervo frênico direito, esquerdo e o direito. Aqui a gente vai ter o pericárdio. Felipe, mas o que é a relação do nervo frênico com o coração? O nervo frênico passa aqui por trás do coração, mas se vocês observarem, ele está passando por aqui, ele está descendo por fora do pericárdio e ele vai inervar o músculo que é chamado de diafragma. Tá? Esse nervo frênico sai do espaço de C4 e C5. Beleza, nervo frênico direito e nervo frênico esquerdo. Qual é o nervo que inerva o músculo cardíaco? É o 10º par craniano, que é o nervo vago. Então, o vago, que é o 10º par craniano, é o nervo responsável pela inervação do coração. Pergunta, quando ele vai inervar o coração, ele manda o coração bater? Não. Ele manda o coração parar? Não. Ele manda o coração fazer o quê? Acelerar ou desacelerar. Então a imagem que a gente tem aqui, tá? É uma imagem do saco pericárdico, ou seja, da membrana, do espaço onde fica, aqui no mediastino, tá? E aqui eu vou ver, ó, veia cava inferior, veia cava superior, artéria, veia pulmonar superior direita, veia pulmonar inferior direita, veia pulmonar superior esquerda, veia pulmonar inferior esquerda. Aqui ficaria, aqui ficaria o ápice do coração, aqui está a base do coração, saída da artéria aorta, saída da artéria tronco pulmonar, aqui já dividindo em pulmonar esquerda ou pulmonar direita e pulmonar esquerda. Então o que a gente está vendo nessa imagem foi retirado o coração e a gente está vendo os orifícios dos vasos, então, que se comunicam com o coração, chegando, trazendo sangue ou saindo, levando sangue. E aqui a gente vai ter, então, o que a gente chama de pericárdio. O que é importante? Esse pericárdio, vamos lá. O pericárdio, então, nada mais é
do que a lâmina que reveste e fixa o coração no mediastino. Felipe, por que é tão importante isso? Porque todas as vísceras elas são fixadas. Já pensou se a gente estivesse correndo numa esteira e durante a corrida o meu coração ficasse pulando dentro da caixa torácica? É isso que acontece? Não. Então, durante a corrida, o meu coração não fica pulando dentro da caixa torácica. Por quê? Porque ele fica envolto, ele fica revestido pelo pericárdio e fixado no pericárdio, pelo pericárdio no mediastino. Então, do mesmo jeito que os pulmões, eles não ficam soltos, eles têm as pleuras, que são membranas que revestem, protegem e fixam os pulmões, então, dentro da caixa torácica. E, consequentemente, quando eu tenho variação de volume de caixa torácica, esses pulmões, então, eles aumentam ou diminuem de tamanho dependendo dessas variações. Mas por quê? Porque toda vez que eu aumento de tamanho, né, eu aumento de volume, essas pleuras, então, elas tracionam os pulmões, aí o pulmão aumenta de volume, diminui a pressão e eu tenho entrada de ar. Do mesmo jeito acontece com o coração. O coração ele precisa ser fixado, ele vai ser fixado, então, pelos pericárdios. Só que assim como as pleuras, eu tenho duas lâminas pericárdicas, que eu chamo de lâmina visceral. Eu tenho a lâmina parietal. Então lembrem-se, não é pariental, é parietal, tá? Então lâmina visceral, lâmina parietal. Visceral vem de víscera, então a visceral vai ser sempre interna. Parietal, então, vai ser sempre a lâmina externa. Do mesmo jeito que quando a gente fala lá de pleura, eu tenho pleura visceral e pleura parietal. A pleura visceral vai ser sempre a pleura interna. A pleura parietal vai ser sempre a pleura externa. E entre as lâminas do pericárdio, eu tenho o líquido pericárdico. Felipe, para que o líquido pericárdico? Então eu dou até um exemplo, é como se eu tivesse que botar uma coisa muito importante dentro de uma sacola. Então o que é muito importante para mim? Minha garrafa de cerveja, meu vinhozinho para tomar no sábado à noite, fui lá no supermercado, comprei um vinho, paguei caro, vou botar numa sacolinha de plástico. Aí eu penso, poxa, é melhor botar em duas, né? Por quê? Porque a chance de eu sair com essa sacolinha aqui, essa sacolinha rasgar meu vinho, cair no chão, quebrar e acabar meu sábado à noite é muito grande. Então eu vou botar uma sacolinha dentro da outra sacolinha e boto meu vinho lá dentro. Esse meu vinho, fazendo uma analogia, seria o coração. Tá? A sacolinha de fora seria a mais exposta, seria então o pericárdio parietal. E a sacolinha de dentro, então, representaria o meu pericárdio visceral. Só que se eu estiver andando muito tempo, essas sacolinhas elas podem raspar uma na outra. E esse atrito entre as sacolas pode gerar então uma ruptura e uma lesão de pericárdio. Então, entre uma lâmina pericárdica e outra lâmina pericárdica, eu vou ter então o líquido pericárdico. Que esse líquido pericárdico ele é muito parecido com o que a gente encontra nas articulações, só que com o nome de líquido sinovial. Se a gente parar para pensar, qual a função do líquido sinovial? O líquido sinovial tem a função de reduzir atrito nas articulações durante os movimentos. Se eu parar para pensar, o líquido pleural ele fica localizado entre a pleura parietal e a pleura visceral. Qual a função do líquido pleural? Diminuir o atrito ou evitar atrito entre a pleura parietal e a pleura visceral durante os movimentos então do pulmão. E qual então a função do líquido pericárdico? Diminuir ou evitar atrito entre as lâminas pericárdicas durante os movimentos do coração. Mas, Felipe, movimento do coração, exatamente. Por quê? Porque esse coração o tempo todo ele fica contraindo, diminuindo de tamanho, relaxando, contraindo, relaxando. Essas membranas acompanham o movimento do coração. Então, se elas acompanham o movimento do coração, esse movimento ele tem que ser harmônico, e eu preciso ter um deslizamento para que esse movimento aconteça sem que haja nenhum tipo de lesão dessas estruturas. Tá? Agora, antes de falar aí de vasos da base do coração, eu botei essa imagem aqui para vocês, porque acontece o seguinte, ó. Esse vaso aqui é a nossa artéria aorta. Aí a gente tem, então, o coração, ele está em vista anterior. Aqui eu tenho a saída então da artéria aorta e aqui eu tenho a saída da artéria troncopulmonar.
Logo que sai da artéria aorta, o que eu percebo? Logo na saída da artéria aorta, eu vou ter um vaso que vem nesse sentido e outro vaso, então, que vem nesse sentido. Felipe, então isso aqui conta como vasos da base do coração? Não. São derivações, ou seja, são ramos direto, né, do arco aórtico ou da artéria aorta ascendente, tá? Logo no comecinho, na base da artéria aorta, então. E esse sangue, ele volta para irrigar o coração. Mas aí vem uma pergunta. Poxa, Felipe, se o sangue com oxigênio está dentro do coração, ou seja, dentro do ventrículo, por que não existe a troca direta, então? Então, assim, só para esclarecer uma dúvida de vocês, quando vocês forem ler algum artigo, vocês vão ver o seguinte. Pode existir troca gasosa dependendo da pressão direta entre o sangue que está no ventrículo e o miocárdio? Pode. Ela é eficiente? Não. Por quê? Porque ela não penetra no miocárdio, ou seja, ela não penetra nesse músculo cardíaco. Então eu dependo de artérias que perfundam por esse músculo cardíaco, então entregando esse sangue então rico em oxigênio. Então o coração bombeou sangue para todo mundo, recebeu o sangue do pulmão. Quando ele recebe sangue do pulmão, ele recebe sangue do pulmão no átrio esquerdo, passa para o ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo então sai pela artéria aorta. Vocês já devem ter, todo mundo que andou de avião, né, no começo, logo antes de decolar, vem a comissária de bordo, vem dar uma aula para a gente, né? Em caso de despressurização, cairão máscaras à sua frente. O que você deve fazer? Primeiro coloca em você e depois coloca nos outros. Por que eu estou fazendo essa analogia com vocês? Porque como é que você vai ajudar alguém se você não tiver ar para você? Então, como é que o coração vai mandar sangue rico em oxigênio, rico em nutrientes para outros tecidos se ele não pegar para ele? Então, é mais ou menos parecido com essa analogia. Então, primeiro eu tiro para mim, para eu poder contrair com eficiência e bombear sangue para todo mundo. E, posteriormente, então, o sangue vai para os outros. Então, o primeiro sangue que sai, tá, da artéria aorta é para o coração através do que a gente chama de artérias coronárias. Então, eu vou ter duas artérias coronárias maiores, tá? Que são a artéria coronária direita e a artéria coronária esquerda. Então, a artéria coronária esquerda, ela vai descer, então, próximo do septo interventricular, mais para o lado esquerdo, e ela vai dar um ramo, que é um ramo muito importante, que é chamada de artéria circunflexa, e depois ela vai dar vários outros ramos marginais esquerdos, tá? Essa artéria, então, ela vai perfundir por todo o músculo cardíaco, levando oxigênio, então, para todo o miocárdio esquerdo. E a artéria coronária direita, ela vai passar então pela base do coração, descer pelo lado direito, então, formando as artérias marginais, então, direitas. Tá? Se cair em algum lugar para vocês, qual é o principal ramo ou a principal derivação da artéria coronária? Ela chama artéria circunflexa, tá? E essa artéria circunflexa, então, é um ramo da artéria coronária esquerda. Por que a artéria coronária esquerda é mais importante do que a artéria coronária direita? Na verdade, não é que ela seja mais importante, é porque ela irriga o lado direito, o lado esquerdo do coração. No lado esquerdo do coração, a gente sabe que a gente tem muito mais força. Por quê? Porque o lado esquerdo do coração é o lado do coração que bombeia sangue, tá, para todos os sistemas, ou seja, para todos os tecidos. O lado direito bombeia sangue para quem? Para os pulmões. Mas como o pulmão é vizinho, eu não preciso de muita força para bombear para o pulmão. Agora, para bombear para o corpo, eu preciso de muita força. Então, a maioria dos infartos que são fatais ou que geram sequelas mais graves no coração são por obstrução ou ruptura de artéria coronária esquerda. Tá? Se o cara tiver uma lesão de artéria coronária direita, ele vai ter uma insuficiência cardíaca direita, dependendo do grau de comprometimento que ele vai apresentar aí. E depois a gente vai ter a drenagem, que é feita pelas veias. Só que não são veias coronárias, o nome delas são veias cardíacas. Então eu vou ter a veia cardíaca maior, que fica do lado esquerdo. Felipe, por que a veia cardíaca maior fica do lado esquerdo? Porque a maior pressão está do lado esquerdo. Então, consequentemente, essa drenagem maior então vai acontecer também do lado esquerdo. E a veia cardíaca menor, então, que vai estar localizada lá do lado direito, acompanhando então e drenando o mesmo sangue que foi direcionado através da artéria coronária direita.
Só que a artéria coronária está levando e a veia cardíaca trazendo. Então não confundam. Quem leva artéria coronária, quem traz veia cardíaca. Não existe veia coronária, existe veia cardíaca. Lembrando que a artéria é todo vaso que leva sangue, ou seja, que está levando sangue para algum lugar. E veia é todo vaso que traz sangue. Então a artéria coronária está levando sangue para o miocárdio, enquanto a veia cardíaca está trazendo sangue do miocárdio. Tá? Aí, quando a gente pega um coração aberto, a gente vai perceber isso aqui. Ó. Coração aberto, então, ele vai ter 4 cavidades. Vamos ver se eu tenho uma imagenzinha mais bonitinha. Tá aqui, que só aparece cavidade, tá? Então, ó, 2 cavidades que são superiores. Então, aqui eu estou vendo do lado esquerdo, ó, tá? Átrio esquerdo. E aqui eu estou vendo, né, nesse ponto aqui, o que a gente chama de... Ó, eu estou colocando aqui em volta, meu ventrículo esquerdo. Então, eu fiz um corte aqui do lado esquerdo, estou vendo átrio e ventrículo. Então, se eu fosse fazer uma exemplificação, é como se eu tivesse isso aqui, ó. Meu coração está aqui, nesse sentido, tá? E eu tenho um septo que separa lado esquerdo do lado direito. Só que eu tenho cavidade superior, átrio direito, átrio esquerdo. São as cavidades superiores. E eu tenho cavidades inferiores, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Entre os átrios direito e esquerdo, eu tenho um septo. O nome dele é septo interatrial. Entre os ventrículos eu tenho outro septo, septo interventricular. Tá? Então eu tenho o septo interatrial, septo que separa o átrio direito do átrio esquerdo, septo interventricular, septo que separa ventrículo direito do ventrículo esquerdo. Observação aqui. Septo interatrial e septo interventricular não podem ter comunicação. Por quê? Porque o sangue que está do lado esquerdo é rico em oxigênio, o sangue que está do lado direito é rico em gás carbônico. Então, as principais alterações que acontecem aqui, então, são as aberturas de septo, né? Então, quando a pessoa nasce com o que a gente chama de comunicação interatrial ou comunicação interventricular, tá? Essas comunicações, a CIA ou a CIV, né, comunicação interatrial e a comunicação interventricular, são falhas de ventrículo, são falhas de ventrículo não, perdão, de septo, são falhas morfológicas e são muito comuns em crianças com trissomia do 21. Então a gente sabe que a criancinha que nasce com síndrome de Down, na verdade com trissomia de 21, ela tem uma grande probabilidade de apresentar alteração morfológica cardíaca, ou seja, alguma falha, né, na formação desse músculo cardíaco. Uma dessas falhas, então, é a comunicação interatrial ou a comunicação interventricular. Qual é o grande problema disso? É que ela mistura sangue do lado esquerdo, que é rico em oxigênio, com sangue do lado direito, que é rico em gás carbônico. Consequência, eu tenho perda de concentração gasosa de oxigênio ou de gás carbônico de um dos lados. Então, em vez de eu estar oferecendo oxigênio para o corpo, eu ofereço menos oxigênio e devolvo gás carbônico. Só que esse gás carbônico para o meu corpo não tem utilidade nenhuma. E do outro lado, então, né, se eu estou falando então de recepção, né? Em vez de eu estou recebendo gás carbônico, em vez de eu estar pegando e mandando esse gás carbônico para o pulmão, eu estou pegando e devolvendo oxigênio de volta para o pulmão. Mas, poxa, eu tive tanto trabalho para ir lá no pulmão, realizar a troca gasosa, deixar gás carbônico, pegar oxigênio, e aí quando eu chego lá no coração, mistura tudo de novo e aquelas concentrações de gases que eu preciso, ou seja, diferença de pressão gasosa para realizar então, né, a troca gasosa alvéolo capilar, que é a hematose, e a troca gasosa tecidual, ela é perdida. Então, essa eficiência ela acaba sendo perdida. Por isso, 50% das crianças que nascem com T21, né, com trissomia do 21, passam por cirurgia cardíaca. Por isso que quando a gente fala assim, nossa, mas quando que uma criança que nasce com trissomia do 21 tem que começar a fisioterapia? Imediatamente começar a ser estimulada.
Só que assim, imediatamente tem que levar em consideração, será que essa criança que nasceu com trissomia do 21 não vai precisar passar por uma cirurgia reparadora de comunicação interatrial ou comunicação interventricular? Então, muitas vezes essa criança nasce, depois ela vai direto para o centro cirúrgico, faz a cirurgia, faz a reabilitação cardíaca e depois ela vem para o tratamento. Tá? Então, septo interatrial, septo interventricular, eles separam os lados, coração direito do coração esquerdo. Aqui, a gente vai ter outros septos, que são chamados de septos. Peraí. Septos, só um minutinho, Miguel. Septos atrioventriculares. Só que esse septo atrioventricular, eu posso ter o direito e o esquerdo. Só vou terminar o raciocínio, Miguel, já te chamo aí. Septo atrioventricular ele vai ter direito e esquerdo. Qual a diferença do septo atrioventricular? É que o septo atrioventricular esquerdo ele tem uma abertura e ele permite a passagem de sangue do átrio direito para o ventrículo direito, porque ele vai ter uma passagem que é chamada de ósteo. Então, no septo atrioventricular esquerdo, eu vou ter o ósteo atrioventricular esquerdo. No septo atrioventricular direito, eu vou ter outro ósteo. Ósteo atrioventricular direito. Por que isso? Porque durante a diástole, o sangue precisa passar de cima para baixo, né? E nesse mesmo ósteo, a gente vai encontrar as válvulas, que tem a função, então, de impedir o refluxo, tá? Entre essas cavidades, tá? Toda vez que eu tenho uma variação de pressão, tá? Dentro do átrio ou dentro do ventrículo. Vai lá, Miguel, manda aí. Essa alteração no septo interarterial e interventricular é só em crianças de síndrome de Down ou pode dar em outras crianças também? Pode dar em outras crianças. É porque assim, a gente cita a síndrome de Down, a trissomia do 21, porque ela é muito recorrente na trissomia do 21. Tá? Então, assim, você descobriu que vai ter um filho e tal, vai ter um filho e tal, fez os testezinhos tudo e descobriu que o teu filho tem trissomia do 21, vai nascer com trissomia do 21. É inevitável? É inevitável. Mas você sabe que existe uma probabilidade muito grande desse teu filho que vai nascer com trissomia do 21 agora, dele nascer com trissomia do 21, tá? E, consequentemente, se ele nasce com trissomia do 21, ele tem uma chance de 50% de nascer com uma má formação cardíaca, tá? Porque isso acontece com muita frequência. Então, o que a gente tem que olhar? Se ele tem trissomia do 21, ele tem uma grande probabilidade de ter comunicação interatrial ou comunicação interventricular. Beleza. Vai ter? Não necessariamente. Felipe, mas se meu filho não nasceu com trissomia, ele pode nascer com CIA ou CIV? Também pode, mas também é mais difícil de acontecer. Pode falar, Miguel. Miguel? Oi, Felipe. Em relação a ósteo atrioventricular direito e o esquerdo, o ósteo é a mesma coisa que válvulas ou Não, não não, não. necessariamente? Ósteo significa orifício. Tá? Então, quando eu falo assim, ósteo atrioventricular significa orifício entre o átrio e o ventrículo. Por que é importante colocar isso? Tá? Porque, na verdade, eu tenho o septo atrioventricular, só que o septo atrioventricular tem uma passagem, como se eu tivesse uma porta. Por quê? Porque de átrio para átrio não passa sangue. Então, tem septo interatrial. Passa sangue? Não. Tem porta? Não. Ele é fechado. Se tiver uma abertura, comunicação interatrial ou comunicação interventricular. É falha, tá? Aí é patológico. Agora, entre átrios e ventrículos, eu tenho que passar sangue. Por quê? Porque o sangue que chega no coração chega no átrio. O sangue que sai do coração sai do ventrículo. Então, em algum momento, esse sangue que chegou no átrio vai ter que passar para o ventrículo. Vai passar por onde? Vai passar pelo septo atrioventricular. Só que esse septo atrioventricular, para permitir essa passagem, ele tem que ter portas. Ou seja, ele tem que ter orifícios. Então, ele vai ter um orifício. Nome do orifício, ósteo. Então, ósteo nada mais é do que orifício de passagem. Agora, o sangue,
deixa eu até mudar o desenho aqui. O sangue, ele só pode passar sempre de cima para baixo. Ou seja, de átrio para ventrículo. Felipe, sempre? Sempre. Ah, mas eu tenho um buraco, né? Aí eu contraí o átrio. Contraí o átrio, então, passou de cima para baixo. Felipe, agora eu tenho um segundo momento. Passou de cima para baixo. Esse momento aqui a gente chama de diástole, que é o momento íntimo do coração, é o momento de transferência de sangue do átrio para o ventrículo. Beleza. Felipe, beleza, mas agora eu passei o sangue do átrio para o ventrículo. Agora eu contraio o ventrículo. Aí o ventrículo vai mandar, o esquerdo vai mandar para a artéria, artéria aorta, e o direito vai mandar para a artéria tronco pulmonar. Beleza. Só que eu não tenho orifício aqui, então o sangue também vai tentar voltar para cá e para cá. Aí que entram o que a gente chama de válvulas. Aqui eu vou ter a minha válvula tricúspide, tá? Que é a minha válvula átrio-ventricular direita. E aqui eu vou ter a minha válvula mitral, também é chamada de bicúspide, que também é chamada de átrio ventricular esquerda, tá? Ou seja, qual é a função da válvula? As válvulas elas ficam localizadas nos ósteos, tá? Então, ósteo átrio ventricular direito, ósteo átrio ventricular esquerdo, orifício. Dentro desse orifício tem então uma membrana, uma porta, e essa porta só abre em um sentido. Então é a mesma coisa, eu estou aqui na porta do meu quarto. A porta do meu quarto, ela abre para dentro. Então o que acontece? Se eu deixar a porta encostada e empurrar a porta de dentro para fora, a porta fecha. Se eu deixar a porta encostada e empurrar a porta de fora para dentro, a porta abre. Então, muita gente fica pensando, nossa, mas as válvulas são mecanismos complexos. Nada, a válvula é uma membrana e ela fica posicionada de cima para baixo. Quando o sangue está descendo, ela abre. Quando o sangue tenta voltar, ela fecha, como se fosse um paraquedas. Então, ela vai fechar e tampar aquele orifício entre átrio e ventrículo. Então, o sangue passa do átrio para o ventrículo, maravilha, abriu a porta, desceu. Quando ele comprime o ventrículo, contrai o ventrículo, o sangue tenta voltar, bate na válvula e para. E dessa batida é que a gente escuta o que a gente chama de bulhas cardíacas. Então, eu tenho dois momentos de contração. Quais são os momentos de contração? Sístole e diástole. O que é a sístole? Momento de contração ventricular. O que é a diástole? Momento de contração atrial. Só que quando eu estou tendo contração do átrio, eu estou relaxando o ventrículo. Quando eu estou tendo contração do ventrículo, eu estou relaxando o átrio. Então, olha o que acontece. Toda vez que o ventrículo contrai, eu estou em sístole. Se o ventrículo contrai, né, ele é muito mais forte do que o átrio. Então, o que acontece? Aqui eu vou ter o meu primeiro momento, que vai ser B1. O que é B1? A primeira bulha cardíaca, ou seja, o primeiro tum. Então, bulha cardíaca é o tum. Ou seja, eu estou fazendo uma ausculta cardíaca, o que eu espero escutar? Tum, 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 tum. E depois eu vou ter um momento de diástole. Por quê? Porque se o meu coração bombeou sangue, se o meu ventrículo bombeou sangue, agora ele precisa de reabastecer. E ele vai reabastecer com sangue de onde? Com sangue do átrio. Então eu vou contrair o átrio e o sangue vai passar do átrio para o ventrículo. Só que quando o sangue tenta passar do átrio para o ventrículo, enquanto o sangue está passando do átrio para o ventrículo, parte do sangue também está tentando voltar das artérias para os ventrículos. Porque eu tenho saída do ventrículo para as artérias e chegada no ventrículo pelos átrios. Se eu tenho, então, agora um relaxamento do ventrículo, aquele sangue que eu ejetei para as artérias tenta voltar. O que acontece?
bate nas válvulas. Que válvulas? As válvulas chamadas de válvulas semilunares. Que válvulas são essas, então? Válvula aórtica, que é a válvula, então, que fica na porta da artéria aorta, e a válvula pulmonar, que fica, então, na porta, né, na saída, então, da artéria tronco-pulmonar. E aí a gente vai ter o que a gente chama de B2, que é o segundo TUM, ou seja, a segunda bolha cardíaca. Então a gente vai perceber que o primeiro TUM ele é mais alto, tá? Por quê? Porque ele representa o momento de contração, e o segundo TUM ele é mais baixo porque ele representa o momento de relaxamento. Então nosso coração vai fazer tum tum, tum tum, tum tum. Aí a pergunta que não quer calar: Felipe, o que significa esse tum? Da onde vem? Então, às vezes quando eu pergunto isso para os alunos, eu falo assim, cara, da onde vem esse barulho, tum, né? Que parece um chute, um barulho seco. Então tem gente que fala, nossa, o tum é a contração do músculo. Aí eu pergunto para a pessoa, então beleza. Então se você for na academia, então, fazer agachamento, a cada série que você for fazer, ou a cada contração do quadríceps ou do glúteo que você estiver fazendo, o teu glúteo vai ficar estalando, vai ficar tum, 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 você subindo e descendo. Se você está fazendo uma cadeira extensora, você fica fazendo tum-tum também, toda vez que você contrai o quadríceps, ele faz um tum. Então, na verdade, esse tum, ou esse som, né, que a gente chama de fonocardiograma, que é a ausculta cardíaca, esse som ele não é derivado da contração, ele é derivado do sangue tentando voltar e batendo. Então, o sangue ele tem que voltar, tem que tentar voltar, tem que bater e tem que parar. Por isso que a gente vai ter tum-tum, tum-tum. Só que eu posso lá, cheguei, coloquei o esteto e escutei assim, ó, tum, tum, tum. O que significa esse tss? Esse tss significa que está vazando alguma coisa. É a mesma coisa quando você pega, por exemplo, uma mangueira e essa mangueira está com vazamento. Você escuta, está vazando. Ah, você está na tua casa, tua torneira está com vazamento. Você fica escutando aquele barulhinho. Está vazando. Então o que acontece? Quando você escuta um barulho que não é um barulho seco, tum, e você escuta tss, significa que tem vazamento. Esse vazamento é o que a gente chama de sopro cardíaco. Tá? Por que sopro? Porque o som se assemelha a um sopro. Tá? Agora, esse sopro nada mais é do que um sinal de que o sangue está batendo e não está parando. O sangue está batendo e parte desse sangue que está batendo está retornando. Então, sopro cardíaco nada mais é do que um refluxo de sangue. E se eu tenho um refluxo de sangue, a culpa vai ser sempre de quem? Das válvulas. E aí, eu posso ter, quando a gente fala de válvula, eu posso ter duas alterações. A insuficiência valvar e eu posso ter a estenose valvar, tá? O que é a insuficiência valvar? Então, eu tenho duas alterações diferentes. A insuficiência valvar é quando ela tem um déficit de abertura. Ou seja, o sangue quer passar, mas a válvula não abre direito, tá? Então eu posso ter uma insuficiência valvar, tá? Ou seja, o sangue está tentando então passar do átrio para o ventrículo, só que essa válvula ela não abre direito. Qual o grande problema disso? Se eu tenho uma falha na abertura, aquele sangue que estava no átrio, ele não consegue passar completamente para o ventrículo. Isso vai gerar como consequência uma insuficiência cardíaca congestiva, ou seja, vai gerando um congestionamento. Por quê? Porque se eu recebi 100 ml, eu preciso passar 100 ml. Se eu recebi 100 ml, eu preciso passar 100 ml. Agora, se eu recebo 100 ml e a porta está entreaberta, não consegue passar tudo, ela não abre direito, eu recebo 100, passo 80, fica 20. Aí eu recebo 100, passo 80, fica 140, você fica 40. E aí vai aumentando. Daqui a pouco esse coração vai edemaciando, vai inchando e vai aumentando. Se isso acontecer na pequena circulação, o que acontece?
aumento de pressão osmótica na pequena circulação, extravasamento de líquido para dentro do pulmão, e quando você vai fazer uma ausculta cardíaca, você percebe que o cara tem uma sensação de afogamento, né? Então, insuficiência cardíaca direita, quando a gente vai avaliar, insuficiência cardíaca congestiva direita, quando você vai avaliar, você faz uma ausculta pulmonar e ele fica... Ou seja, parece que está roncando, parece que tem água dentro do pulmão. Mas não parece, tem mesmo. Mas por que essa água extravasa para dentro do pulmão? Porque como a pressão osmótica aumenta, eu tenho extravasamento de líquido. Esse líquido, então, que está sobrando então, na corrente, esse excesso, ele vai ser jogado fora. E se ele está sendo jogado fora na pequena circulação, ele vai ser jogado fora para dentro dos pulmões. Felipe, mas e se a insuficiência cardíaca então for esquerda? Então eu vou ter um aumento da pressão osmótica aonde? No corpo. Consequentemente, vai extravasar líquido para onde? Para o interstício, né? Ou seja, para todas as cavidades. Perdão. Para todas as cavidades corporais. Como que a gente sabe que o cara está evoluindo para uma insuficiência cardíaca congestiva esquerda? Quando esse cara começa a apresentar edema de extremidade. O cara fala assim, nossa, eu fico muito tempo sentado, meu pé incha. Nossa, eu fico muito tempo parado, minha mão incha. Você fala, epa, peraí. Se está acumulando sangue na mão, se está acumulando sangue no pé, deficiência de retorno venoso. Mas por quê? Porque muitas vezes esse sangue pode estar tentando voltar, só que como eu tenho uma falha de abertura de válvula, eu não consigo passar o sangue todo. Então não adianta eu levar o sangue todo porque ele está congestionado lá. E aí ele começa a extravasar então nos outros tecidos, tá? Só que do mesmo jeito que ele vai extravasar no pé, na mão e causar, por exemplo, um edema, né, de cacifo positivo, mais um edema mole e um edema frio, que são sinais de insuficiência cardíaca congestiva esquerda, ele também vai gerar aumento de pressão visceral. Por quê? Porque se ele está extravasando para todos os tecidos, para o músculo, por que ele não vai extravasar também na cavidade abdominal? Então ele vai gerar uma série de outras complicações. Esse paciente vai evoluir para insuficiência renal, para uma série de outras complicações sistêmicas também. E é claro que a esquerda vai ser sempre um maior comprometimento. A direita ele vai sentir cansaço e sensação de afogamento. A esquerda ele só vai perceber edema, só que ao mesmo tempo ele está tendo comprometimento das vísceras. Então ele vai ter comprometimento do baço, comprometimento de pâncreas, comprometimento renal. E muitas vezes quando ele perceber e tiver algum sintoma disso, pode já ser tarde demais e ele já pode estar também com uma insuficiência renal por aumento de pressão, então, né, das artérias renais e, consequentemente, então, lesão de néfron, lesão de córtex renal e assim sucessivamente para todas as vísceras. Agora, quando a gente pensa em estenose valvar, a gente pensa na falha do fechamento. Então, o que acontece? O sangue estava lá, passou para baixo. Quando de baixo contraiu, que é o ventrículo contraiu para mandar para a artéria, parte foi para a artéria, mas em vez do sangue bater e parar, o sangue voltou. E aqui então a gente vai ter o sopro cardíaco. Tá? Então a gente vai ter sopro de estenose, sopro de insuficiência, mas são alterações de válvula. Então o que acontece? A válvula tem como grande função isolar, na verdade não isolar, mas direcionar. O sangue pode passar de cima para baixo, mas não pode retornar de baixo para cima. Então, quando a parte de baixo contrair, o sangue só pode sair pela artéria aorta e pela artéria troncopulmonar. Então, durante a sístole, de forma resumida, na sístole, o que eu tenho? Válvula mitral fechada, ou seja, que é a átrio-ventricular esquerda, válvula tricúspide fechada, que vai ser a minha átrio-ventricular direita, válvula aórtica aberta. Por que isso? Porque o sangue tem que sair da artéria aorta, então, né, do ventrículo esquerdo para a artéria aorta. E a válvula pulmonar aberta. Por quê? Porque o sangue vai ter que passar, então, do ventrículo direito para a artéria troncopulmonar.
Válvula aórtica e válvula pulmonar, a gente chama elas de semilunares. Então a gente fala que na sístole as válvulas semilunares estão abertas e as válvulas atrioventriculares estão fechadas. Mitral esquerda, também chamada de bicúspide, né? E a tricúspide, que vai ser a direita, também sempre vão ter que estar fechadas. Felipe, e se eu inverter, se eu estiver falando da diástole? O que acontece na diástole? O contrário. Tá? Então, na diástole, mitral aberta, por quê? Porque está passando sangue, então, do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, então a válvula mitral tem que permitir. Tricúspide aberta, aórtica e pulmonar, que são as semilunares, tem que estar fechadas. Por quê? Porque a diástole é um momento íntimo do coração, aonde o sangue está passando exclusivamente de átrios para ventrículos. Então, vai ser um momento de abastecimento. E aí a gente vai ter o que a gente chama de débitos. Eu sou péssimo de débito. Débito é o quê? Débito é o que a gente está devendo, né? Então, porra, eu tenho débito pra cacete. Então, o que é o débito, então? Débito é o que eu estou devendo. No nosso coração, débito é aquilo que você tem que pagar, tá? Então, eu tenho que pagar para quem? O átrio tem que pagar para o ventrículo, as artérias têm que pagar, as veias têm que pagar para os átrios. Então, eu tenho débito diastólico e eu tenho débito sistólico. Você pode achar nos livros também débito atrial e débito ventricular. Ou seja, o que o átrio tem que fornecer para o ventrículo? Né? Débito atrial. O que o ventrículo tem que fornecer para as artérias? Débito ventricular. O que é importante? É que os débitos sempre têm que ser iguais, exatamente iguais. Felipe, por que o débito atrial tem que ser igual ao débito ventricular? Porque o nosso sistema é um sistema fechado. Então, se eu recebo 100, eu tenho que passar 100. Se eu recebo 80, eu tenho que passar 80. Se eu recebo 200, eu tenho que passar 200. Por quê? Porque se eu receber 100 e passar 80, eu retenho 20. Consequentemente, na próxima, eu vou reter mais 20. E aí, o que está acontecendo? Eu vou começando a engarrafar e, na verdade, esse engarrafamento é um congestionamento e eu vou gerar, então, uma insuficiência congestiva. Agora, Felipe, e se eu mandar mais? Não tem como. Se eu recebi 100, né? Ah, então o Thiago vai sair ontem, essa semana foi o aniversário do Thiago, né? E a gente mandou para ele, fez uma vaquinha, mandou R$1.000 de Pix para ele. Ele não tem como ir no mercado ou como ir no açougue e comprar 1.200 de carne. Por quê? Porque se ele recebeu 1.000, o máximo que ele pode dar é 1.000 para frente. Né? Então, se eu recebo 100 ml, o que eu posso mandar para frente? 100 ml. E eu tenho que mandar quanto? Tudo. Né? Então, tudo que o átrio recebe, ele encaminha para o ventrículo. Tudo que o ventrículo recebe, ele encaminha para a artéria. E nenhum sangue pode ficar estagnado. A partir do momento que eu tenho uma estagnação de sangue, eu gero um congestionamento posteriormente. E é óbvio que se eu receber 80, eu não tenho condição de dar 100. Né? Porque aqui não tem cheque especial. Né? Ah, eu vou mandar 100 agora, depois eu pago. Não existe isso. Então, se você recebeu 80, você manda 80. Se recebeu 100, manda 100. Mas o sistema é fechado. Então, se recebeu, passa. Então, quando a gente fala de débito diastólico, é o débito que você vai pagar durante a diástole, de átrio para ventrículo. Débito sistólico é o débito que você vai pagar durante a sístole, do ventrículo para as artérias. Débito sistólico e débito diastólico têm que ser exatamente iguais. Se eu recebo um tanto, eu tenho que passar aquele mesmo tanto que eu recebi. Por quê? Para não ter estagnação. Tá? Então, nosso coração ele trabalha em dois momentos. Momento de sístole, que é o momento de contração ventricular, e o momento de diástole, que é o momento de contração atrial. Na diástole, o que eu vou ter? Sangue passando de átrios para ventrículos. Na sístole, o que eu vou ter? Sangue passando de ventrículo para artérias. Que artérias são essas? Do ventrículo esquerdo para a artéria aorta, do ventrículo direito para a artéria tronco pulmonar. Sempre, sempre, obrigatoriamente. Tudo que chega tem que sair exatamente igual, porque o sistema cardiovascular é um sistema fechado. Então, se ele é um sistema fechado, eu não tenho aonde acumular.
Então eu recebo tanto, pago tanto, recebo tanto, pago tanto. E o meu coração vai fazer o quê? Bombear e distribuir entre grande circulação e pequena circulação. Nessa imagem aqui, o que a gente está vendo? Tá? Já aparece como cola aqui, mas eu podia tirar de vocês e botar assim. Tá? E aí aparece aqui para vocês. Ó. Esse coração, ó, lembra? Parte da frente, o que eu vou ter? Eu vou ter as artérias. Então, ó, artéria, ou, aqui é válvula, né? Válvula pulmonar, né? Saída da artéria trombopulmonar. Aqui, válvula aórtica, tá? Essas duas válvulas, então, a gente chama de semilunares, tá? Beleza. Elas estão abertas ou estão fechadas? Se a válvula pulmonar e a válvula aórtica estão fechadas, significa que não está tendo contração do ventrículo. Por quê? Porque durante a contração do ventrículo, as válvulas aórtica e válvula pulmonar estão abertas, porque o ventrículo está contraindo o sangue, o esquerdo para a artéria aorta, o direito para a artéria troncopulmonar. Então, se elas estão fechadas, significa que o ventrículo está relaxado. Consequentemente, eu posso dizer que esse momento aqui é um momento de diástole. Felipe, mas se ele é um momento de diástole, o ventrículo está relaxado. Então, se o ventrículo está relaxado, ele não está mandando nem sangue para a artéria troncopulmonar, nem sangue para a artéria aorta. Mas o ventrículo está recebendo sangue. De quem? Ventrículo direito do átrio direito, ventrículo esquerdo do átrio esquerdo. Então, essas válvulas aqui vão estar abertas, ó. Válvula atrioventricular esquerda está aberta. Válvula atrioventricular direita está aberta. Por quê? Porque o sangue está passando, então, de cima para baixo. Se eu tivesse uma imagem contrária, olha o que acontece aqui agora. Tá? Válvula atrioventricular direita fechada. Válvula atrioventricular esquerda fechada. O que significa isso? Que não está passando sangue de átrio para ventrículo. Então, a relação átrio-ventrículo está parada. Então, esse ventrículo está contraindo. Esse sangue está tentando voltar, né, pela válvula tricúspide, está tentando voltar pela válvula mitral ou válvula bicúspide. O que a válvula faz? Fecha. E quem está aberto aqui? As semilunares. Ó. Então, o que eu posso dizer? Que a válvula pulmonar está aberta, que a válvula aórtica está aberta. Então, consequentemente, o ventrículo direito está mandando sangue pela artéria troncopulmonar, o ventrículo esquerdo está mandando sangue pela artéria aorta. Curiosidade, aqui dá para vocês olharem o porquê que morfologicamente elas são chamadas de bicúspide e tricúspide. Olha só, esse nome é um nome morfológico, essa nomenclatura morfológica. Cúspide significam lâminas, ó. Uma lâmina, duas lâminas e três lâminas. Então, essa aqui é a minha tricúspide, que é a minha válvula atrioventricular direita. E essa aqui, ó, parece uma boquinha. Por quê? Porque tem uma cúspide, duas cúspides. Então, essa aqui vai ser a minha bicúspide, que também é chamada de mitral, que nada mais é do que a minha válvula atrioventricular esquerda. E essa válvula atrioventricular esquerda é a válvula que recebe a maior pressão dentro do coração. Por quê? Porque a gente sabe que o coração esquerdo, o ventrículo esquerdo, é extremamente mais forte do que o ventrículo direito. Então, se eu tenho um ventrículo esquerdo muito mais forte do que o ventrículo direito, o que acontece? Existe uma tendência, então, né, de quando o ventrículo esquerdo contrair, esse sangue tentar voltar com uma pressão muito mais significativa. Então, quem trabalha muito mais? Válvula atrioventricular esquerda. Depois, válvula atrioventricular direita. Por quê? Porque as duas válvulas atrioventriculares trabalham durante a sístole, momento de contração do coração. Felipe, mas e as válvulas pulmonares, as válvulas semilunares, pulmonar e aórtica? Válvula pulmonar e aórtica, elas trabalham durante o relaxamento, ou seja, quando o ventrículo relaxa, o sangue tenta voltar, mas ele não tenta voltar com tanta pressão. E aí, nesse momento, então, válvula aórtica e válvula pulmonar fecham e não deixam o sangue voltar, né, para os ventrículos. Só que
A pressão ela é muito maior durante a contração do que durante o relaxamento. Por isso que a gente, durante a ausculta, a gente vai escutar B1, lembrando então que B1 acontece na sístole, mais alto, e a gente vai escutar na diástole, B2, mais baixo. Então, a ausculta cardíaca vai ser tum, 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 tum. Um primeiro som mais alto, um segundo som mais baixo. O primeiro som mais alto, o segundo som mais baixo. A cada sequência de B1, B2, eu tenho um batimento cardíaco. Então, cada batimento cardíaco é formado por duas bulhas. Porque uma bulha acontece no momento de sístole, outra bulha acontece no momento de diástole. Então, quando a gente fala de ciclo cardíaco, a gente tem que lembrar que o ciclo cardíaco, um ciclo cardíaco, ou seja, cada contração é derivada do momento de contração do átrio, seguida do momento de contração do ventrículo, né? Só que como o ventrículo é a parte mais importante, a gente conta sempre ele primeiro. Então, o momento de contração do ventrículo, depois o momento de relaxamento do ventrículo. O ventrículo contrai para quê? Bombear sangue. O ventrículo relaxa para quê? Para receber mais sangue. Então a gente não tem, por exemplo, uma bomba como se fosse uma bomba elétrica que fica bombeando de forma contínua. O que a gente vai ter? A gente vai ter uma bomba que vai bombear e no segundo momento vai ter que reabastecer. Bombeia, reabastece. Bombeia, reabastece. Enquanto eu estou bombeando, sístole, estou reabastecendo diástole, um batimento cardíaco. Sístole, diástole, 2 batimentos cardíacos. Sístole, diástole, terceiro batimento cardíaco. Sístole, diástole, quarto batimento cardíaco. E assim vai. Para cada batimento cardíaco, ou seja, para cada ciclo cardíaco, tá? Então, se a gente for falar de ciclo, a gente vai ter, então, uma sístole e uma diástole. Aí você lembra que na sístole eu tenho B1, fonocardiograma, ou seja, ausculta cardíaca. E na diástole eu vou ter B2. Tum, tum, um batimento. Tum, tum, outro batimento. Tum, tum, outro batimento. E dentro desse tum, tum, a gente vai estudar o ciclo cardíaco depois, daqui a pouquinho, tá? Mostrando para vocês no gráfico de ciclo cardíaco tudo o que acontece, né, durante esse ciclo cardíaco aqui de importante. Só para fechar esse primeiro momento, então, vou mostrar para vocês aqui. O coração aqui ele aparece cortado, tá? E aqui então eu vou ter, ó, o septo interventricular, que é esse cara aqui, e lá em cima eu vou ter o septo interatrial, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Átrio direito, ventrículo direito, e assim vai. Felipe, qual é a grande diferença que eu consigo notar aqui? Olha a espessura da parede do ventrículo esquerdo comparado com a espessura da parede do ventrículo direito. Por que isso acontece? Porque o ventrículo esquerdo bombeia sangue para todo o corpo. Se ele bombeia sangue para todo o corpo, ele tem que bombear com muita força, porque ele vai bombear sangue para longe. Por isso eu tenho uma hipertrofia ventricular esquerda, muito maior. E o ventrículo direito? O ventrículo direito bombeia sangue para onde? Para o pulmão. Onde é que fica o pulmão? O pulmão é vizinho dele. Então, se é vizinho dele, cara, tá bombeando aqui para o lado. Se tá bombeando para o lado, não tem que bombear com tanta força, porque já está aqui do lado mesmo. Então, consequentemente, a parede do ventrículo direito vai ser muito menor do que a parede do ventrículo esquerdo. Peguei um coração cortado, bifão, todo lado esquerdo, bifinho, todo lado direito. Tranquilo? Então, isso aqui nada mais são do que os septos. E quando a gente vai dividir isso aqui ainda em camadas, o que seriam as camadas? As lâminas do coração. Eu vou ter o epicárdio, que é a camada externa. Eu vou ter o endocárdio, que é a camada interna. E eu vou ter o miocárdio, que é o músculo cardíaco. Que é o músculo cardíaco propriamente dito, que na verdade é a camada intermediária. Tá? Então, prefixo, mio, músculo.
miocárdio, músculo cardíaco. Então, quando o cara tem um infarto, ele tem um infarto agudo do miocárdio. Por quê? Porque quem para de funcionar, o músculo cardíaco, ele é o mais importante. Tá? Agora, quando eu estou olhando o coração por dentro, eu estou vendo o endocárdio. Quando eu estou olhando o coração por fora, eu estou vendo o epicárdio. Felipe, mas e o pericárdio? Lembrando e voltando um pouquinho atrás, pericárdio não é membrana, não é porção, né? Não é camada. Pericárdio é uma membrana que reveste e fixa o coração no mediastino. Então, quando a gente tem camada, eu tenho que pensar camada interna, endocárdio. Camada externa, epicárdio. Camada intermediária, miocárdio. Agora, pericárdio faz parte do coração? Não. Pericárdio é uma membrana fora coração que reveste e fixa o coração mediastino. Dois pericárdios. Pericárdio parietal é o mais externo, que a gente chama de saco pericárdico, que é aquela primeira imagem que eu mostrei para vocês. Só do saco pericárdio, tirou o coração, fica aquela bolsa lá, o saco pericárdio. E a membrana interna, que é o pericárdio visceral, que ela é aderida à musculatura cardíaca, e entre o pericárdio parietal e o pericárdio visceral a gente vai ter o líquido pericárdico, que tem como função, então, promover ou permitir o deslizamento entre as lâminas do pericárdio durante as contrações do coração. Então, à medida que o coração vai contraindo, ele vai deslizando e esse movimento, então, ele vai acontecendo de forma mais harmônica. Vamos dar uma paradinha por aqui, tá? A gente não vai falar de sistema de condução agora, que a gente vai entrar no próximo tema que a gente vai entrar agora, tá? Vai ser o nosso ciclo cardíaco, ou seja, tudo isso que a gente falou aqui agora, eu vou mostrar para vocês a representação gráfica disso e a gente vai tirar todas as dúvidas em relação à parte gráfica do que está acontecendo com isso, tá? Ou seja, aumento de pressão nas artérias, aumento de pressão, né, nos átrios, aumento de pressão nos ventrículos, contração isovolumétrica, relaxamento isovolumétrico, quando que válvula abre, quando que válvula fecha, tá? Primeira bulha cardíaca, segunda bulha cardíaca, ou seja, vamos misturar tudo e o eletrocardiograma junto com o negócio como um todo, beleza? Então, a gente dá uma paradinha aqui e daqui a pouquinho, então, depois a gente volta com o ciclo cardíaco como um todo.